Queridos irmãos, queridas irmãs, então vamos para o vídeo de número 300. Eu estou fazendo uma bagunça com esses números. 337, esse aqui agora. Diálogo com as Sombras, Hermínio Corrêa Miranda. O tema: deformações. Teoria e prática da doutrinação, mas eu vou continuar aqui porque esse assunto é gostoso por demais. Então, esse caso desse fauno, Hermínio Corrêa continuou dizendo: um dos companheiros do grupo forneceu nos recursos ectoplásmicos um médium, né? Ele forneceu ectoplasma e com nossos passes, o apoio que obtivemos através da prece, foi possível reconstituir-lhe a forma perispiritual de ser humano. Eu nunca vi isso assim numa reunião mediúnica de desobsessão. O ser chega. Olha só para você ver como que eu sou carne de pescoço. O ser, ele chega ali, séculos e séculos, não sabendo nem o próprio nome, que você vai ver aqui agora, não sabendo se ele é um racional ou se é um irracional. Ele não consegue nem conversar. E de repente, já com as energias de Hermínio Miranda, mais alguns componentes, aquela forma de fauno, ela desaparece e ele recobra a forma humana. Olha, gente, existe um ditado que se diz assim: entre o céu e a terra há tanta coisa que a gente desconhece. Acontece que a única coisa que eu posso dizer a você aqui, que eu particularmente não acredito que um ser praticamente durante 4 séculos, nestas condições que perdeu a identidade de racional para irracional, que não sabia nem o próprio nome, e que através de um passe ectoplásmico, né, a fluidoterapia ali, ele já recobrou a forma de um ser humano. Eu, particularmente, meu bem, eu não acredito. Sabe por que eu não acredito? Porque eu sei o que por detrás desses 4 séculos encontram-se vinculados. Eu sei que cada caso é um caso. Eu respeito aqui essa situação. Eu, particularmente, não acredito. Porque é necessário, eu sei que é necessário centenas de cirurgias perispirituais, que ele pode, através do passe ali, na condição de fauno, ter se sentido um pouco melhor, mas ainda na forma de fauno, ele deve ter permanecido na forma. Porque recobrar a forma através de um passe, mais de 4 séculos nessas condições, é meio difícil. Mas, agora que vê o X da questão, também não é impossível. Por que não é impossível? Porque cada caso é um caso. Nós não temos uma bola de cristal para poder julgar ninguém. E mesmo que tivesse, nós não iríamos julgar, porque nosso papel não é julgar. Aqui nós estamos para analisar.
e mostrar ao telespectador o possível e o impossível. Então veja bem, foi possível restituir-lhe a forma perispiritual de ser humano. Alcançado esse ponto, um dos benfeitores presentes informou-nos do seu nome, né? Os benfeitores informou o nome dele, né? Ao doutrinador, pois ele não sabia quem era. Retomada a sua identidade, caiu numa crise de choro comovedora e teve um impulso de generosidade. Eu fico meio que com o pé na frente com essas crises de choro comovedora, com esse impulso de generosidade no primeiro encontro que ele teve com os médiuns. Eu posso estar pecando no que eu estou dizendo aqui, que eu vou dizer aqui, mas Chico Xavier um dia disse que ele conhecia no Brasil um médium que quase que animismo nenhum exercia no momento das comunicações. O que equivale dizer? Que a maioria dos médiuns, por falta de conhecimento das 5 obras básicas de Kardec, ele acaba permitindo que teus sentimentos interfiram na manifestação do espírito, ou para ódio, ou para sentimentos de solidariedade, de amor, onde o espírito se comove. Às vezes, aquele choro é um choro proveniente do estado emocional e psicológico do médium. Porque é preciso dizer que quando o espírito acopla no campo vibracional do médium, aquelas energias do espírito, causa um choque no emocional e no psicológico do médium, e que se o médium não tiver controle, o médium ele sofre algumas consequências, inclusive taquicardia, arritmia, pressão baixa, pressão altera, o médium pode chorar demais, o médium pode se comover demais, porque eu não acredito que um espírito nessas condições venha pela primeira vez a demonstrar todos esses sentimentos de generosidade, choro comovedor, mas são estudos que a gente tem que deixar essas interrogações em aberto, porque ninguém pode dizer a última palavra. Lamentando não ter condições de volver sobre seus passos para salvar os companheiros que continuavam retidos nas medonhas masmorras de onde conseguiram resgatá-lo. Outro item, olha aqui. Ele aqui está lamentando não ter condições de voltar sobre seus passos, voltar sobre seus passos para salvar os companheiros que continuavam retidos nas masmorras, nas medonhas masmorras de onde conseguiram resgatá-lo. Veja bem,
ele não tinha condições de saber em que condições ele encontrava-se, no racional ou no irracional. Ele não sabia nem o próprio nome. Um espírito nestas condições, ali levado pelos benfeitores ao campo vibracional do médium, e que recebe medicamentos, tratamento, ele põe-se a dormir, porque ele é anestesiado. Naquele exato momento, pode ser que depois de umas 10 vezes que eles retornar com ele ali, pode ser que ele venha até se preocupar com essa questão. Mas na primeira reunião que ele foi levado pelos mentores daquela casa, é impossível ele se lembrar daqueles amigos os quais ele praticamente sabia que existia, mas que lugar ele não tinha noção, porque se ele se encontrava ali naquela casa espírita, ali ele não foi, desculpa, ele não foi parar ali sozinho, ele foi ali levado pelos benfeitores espirituais. Então, se ele foi levado, é porque ele não sabia o caminho. Então é preciso ficar atento, porque pode ser que neste momento estejamos aqui mediante a influência do médium. Ei, gente, esse negócio é complicado. Pode ser que estejamos aqui mediante a influência de um médium, porque você consegue entender se ele, neste momento aqui, o mentor chega, ó, trouxemos o ser, hoje é a 5ª vez que trazemos ele aqui, né? Então, é natural que ele já se recuperou um pouco, é natural que ele se lembra, ele recorda, deu tempo já, mas aí vem aquela generosidade, aqueles impulsos, aquelas lamentações, né? Pode ser que estejamos aqui mediante alguma influência dos médiuns. Tivemos certa ocasião um doloroso caso de licantropia. Ao apresentar-se incorporado médium, o espírito não consegue articular nenhuma palavra. Esse é um outro caso, ó. Inteiramente animalizado. Então veja bem, Hermínia depara-se com outro caso de um espírito acoplado no campo vibracional do médium, que não conseguia articular sequer uma palavra, né? Inteiramente animalizado. Sabe apenas rosnar, esforçando-se por me morder. Isso é verdade. Embora o médium se mantenha sentado, ele investe contra mim, procurando atingir-me com as mãos. Isso é verdade. Porque o espírito, ele não entra no médium. E tem pessoas que crê que o espírito entra no médium. Não. O espírito, ele acopla. O espírito, perispírito, imanta, acopla o campo vibracional do médium. Que ali, esse campo vibracional, ele é composto de várias substâncias, inclusive elementos perispirituais. Então é perispírito, espírito
a alma do médium. Acoplamento. Então, naquele momento, existem médiuns que eles são tão disciplinados, mas tão disciplinados, que os mentores levam até esses médiuns esses espíritos sofredores. Mas é preciso dizer que em determinados médiuns, mesmo disciplinado, foge do controle deles devido desculpe, o mecânico foge do controle dele, o mecânico físico foge do controle dele, os gestos do espírito. Às vezes o espírito rosna para você. Às vezes ele ameaça de te bater. Às vezes ele te toca até. Por algum motivo, às vezes não te esbofeteia. Só eles que sabem. Mas olha aqui. Esforçando por me manter, embora o médium se mantenha sentado, ele investe contra mim, procurando atingir-me com as mãos dobradas como se fossem patas. De vez em quando ameaça outro componente do grupo. Lembro-me de vagas cenas de atividades em desdobramento noturno, quando resgatamos de sinistra região das trevas um ser vivo que, em estado de vigília, não conseguia caracterizar. Gente, mas a situação é triste, não é? Que ponto nós chegamos? Nós, Luiz? Nós, por quê? Desvie-se dos desígnios de Deus para você ver onde você vai parar. Você acha que não policiando os pensamentos, os desejos, as cobiças, o sentimento, não policiando os desejos, não policiando os olhos, o ouvido, a boca, o comportamento, a moral, vai para a colônia Nosso Lar, meu bem? Não podemos nos esquecer que existem colônias, mas existe também cidade nas trevas. E 75% da humanidade dita pelos bons espíritos vai parar lá. 75%, né? Então, dobradas como se fossem patas, de vez em quando ameaça, não, um ser vivo em que está de vigília e tal. Como se não tinha condições de falar, falei eu, tentando convencê-lo de que era um ser humano. Esse ser aqui, ele não tinha condições de falar. Então Hermínio, né, se prontificou em falar-se. E não a um ser humano, e não a um animal. A conversa foi longa e difícil. Sabia que diretamente ele ainda não tinha possibilidade de entender com clareza as palavras que eu dizia, mas estava certo de que, aos poucos, se tornaria sensível às vibrações de carinho e compreensão que sustentavam aquelas palavras. Falei-lhe, pois, continuamente, por longo tempo, procurando desimantá-lo para libertar do seu terrível condicionamento. Repetia-lhe que era um ser humano e não um animal, que tinha mãos e não patas, unhas e não garras. Às vezes ele tinha crises assustadoras, gargalhando, alucinado, insistia em deferir-me com as suas garras e tentou mesmo agredir-me com as duas mãos
como se tentasse abrir-me o peito para arrancar-me o coração. Então você observa, Hermínio fazendo-se o papel de doutrinador, dialogando com esse espírito. E esse espírito, cada instante, ele manifestava uma personalidade. Outras horas ele dava gargalhada, ele tentava esbofetear o Hermínio Miranda, xingava, rosnava, né, porque ele não falava ainda, mas muito agressivo, né? Mantive calma e inalterada, a despeito da profunda e dolorosa compaixão e da ternura que sentia por ele. Foi um momento que exigiu muita vigilância e enorme cobertura espiritual para que o grupo não entrasse em pânico. Esse é o ponto primordial numa reunião mediúnica de desobsessão. Médios preparados, equipe preparada, disciplinada, médios com amor, com caráter, com conhecimento, benevolência, indulgência. Médios que não temem, médios que não têm medo, médios com fé, conhecedores, sabedores de que nada ali de errado acontece, a não ser que todos ali se desequilibrem. Porque é preciso dizer que se alguém ali se desequilibrar dos médiuns mentalmente, esse quadro pode transformar-se no inferno na vida de todos ali presentes. O pânico é geral, né? Então é preciso que o grupo haja homogeneamente, com harmonia, sem o qual é impossível. É impossível. Por isso que eu vou repetir, os mentores espirituais não levam às casas espíritas, eles não trazem às casas espíritas espíritos nestas condições para serem beneficiados. Não, eles não põem em risco os trabalhos todos. E não se perdesse a oportunidade de servir a um irmão tão desesperado. Não podíamos esquecer por um minuto que ele não era um animal irracional. Por mais que ali todos estavam lidando com o ser com um comportamento irracional, mas todos tinham que ter em mente que ali encontrava um ser racional, deturpado, doente, né? Um irmão nosso em processo de evolução. Mas uma criatura humana que se tornou temporariamente irracional em decorrência do seu terrível comprometimento ante as leis divinas. Tínhamos que falar a ele como a um irmão em crise, não a um lobo feroz, aparentemente estava em estado de inconsciência total. Mas o fundo do ser, ele preservava os valores imortais do espírito com todas as aquisições feitas no rosário da vida, de vidas que já tinha vivido. É quase certo que tivesse uma bagagem respeitável de conhecimento e recursos, pois na escalada espiritual nada se perde em termos de aprendizado. É certo ainda que
dívidas aí, assim tão grandes e penosas somente podem ter sido assumidas em condições de relevo nas quais houvesse oportunidade para oprimir o semelhante impunemente. Então, todos esses seres que hoje no corpo físico encontram-se em alto relevo. O que eu quero dizer? Pense nas pessoas hoje no Brasil que são destaques na política e na justiça. Pensou neles? Muito mais deles serão exigidos quando retornarem à pátria espiritual. Muito mais deles serão exigidos, porque a esses muito foi confiado, e eles, por falta de disciplina, de amor e de respeito pelo próximo, eles ignoraram os desígnios de Deus e permitiram se levar pela ganância, pelas fantasias e ilusões momentâneas, porque tudo é momentâneo, gente. Tudo é momentâneo. Não é verdade? Tudo é momentâneo. Não é, Luiz? É. Eu te provo. Só que eu não vou provar. Então, esses hoje que ocupam altos cargos em todas as áreas, devemos orar por eles, porque o dia que eles tiverem que responder perante a providência o que deixaram de praticar, não vai ser nada engraçado para eles. Vamos para o próximo vídeo.